Eu ainda lembro perfeitamente do peso daquele dia. O tipo de peso que não fica só nos ombros, ele entra na alma. Acordei com a sensação de que o mundo estava andando para frente, enquanto eu continuava presa no mesmo ponto, sem rumo, sem direção. A mesa da cozinha ainda tinha alguns papéis espalhados, currículos impressos, anotações de entrevistas antigas, respostas automáticas de empresas que sequer chegaram a olhar para mim de verdade. Sentei ali, olhando para aquele monte de não, e senti o coração apertar. Não era apenas desemprego, era a sensação de fracasso. Era como se tudo o que eu tentava simplesmente não funcionasse. Tinha dias que eu acordava cheia de esperança, e tinha dias menos como aquele, em que até respirar parecia difícil. Abri meu e-mail pela 100ª vez naquela manhã. Nada. Nenhuma resposta. Nenhum sinal de vida. As mensagens antigas apareciam ali como cicatrizes. Agradecemos seu interesse, mas, infelizmente, você não foi selecionada. No momento, escolhemos outro candidato. Cada frase era um machucado. Cada notificação vazia era uma nova decepção. Deixei o celular na mesa e apoiei os cotovelos, cobrindo o rosto com as mãos. Por quê, Deus? Eu estou tentando. Eu estou tentando tanto? A voz saiu trêmula, quase num sussurro. A realidade era simples e dura. Eu estava sem trabalho, sem dinheiro, sem perspectiva, e começando a perder a coragem. Olhei pela janela, menos as pessoas indo e vindo, trabalhando, vivendo suas vidas, como se tudo fosse fácil. E eu ali, parada, sem saber qual seria o meu próximo passo. Por alguns segundos, pensei em desistir, em parar de enviar currículos, em aceitar que talvez aquilo não fosse para mim. Mas algo dentro de mim, algo pequeno, me empurrava a continuar. Era fraco, mas era real. Algo dizia: ainda não acabou. Eu só não sabia que essa pequena chama menos, essa fé quase silenciosa, menos estava prestes a me conduzir para algo que eu jamais imaginaria. Depois de respirar fundo, tentei fazer o que eu fazia todos os dias: procurar novas vagas. Abri o notebook, conectei o Wi-Fi, com dificuldade menos até a internet. Parecia acompanhando meu desânimo. E fui direto para o site, onde eu sempre buscava oportunidades. A tela carregou devagar, como se já soubesse que eu não encontraria nada de diferente. Rolei a página por alguns segundos. Vagas com salários impossíveis. Vagas que pediam experiência que eu nunca tive. Eu já conhecia aquele cenário, aquele labirinto de portas fechadas. Mas então, algo chamou minha atenção. Era uma vaga que parecia perfeita, perfeita demais. O título brilhava na tela, quase como um convite. Assistente administrativo, salário fixo, benefícios, horário flexível. Meu coração acelerou. Cliquei para abrir o anúncio, e por alguns segundos, eu realmente acreditei que poderia ser possível. Mas conforme fui descendo o texto, a realidade bateu de novo. Requisitos: experiência de no mínimo 2 anos, curso técnico ou superior completo. Domínio de ferramentas específicas que eu nem sabia usar. Inglês intermediário. Encostei as costas na cadeira e soltei o ar. Era como ver uma porta linda, bem na minha frente, mas completamente trancada para mim. Fechei os olhos por alguns instantes. Meu peito apertou mais uma vez. Não é para mim, pensei. Não tenho chance nenhuma. Mas a vaga ficava ali me encarando, como se dissesse o contrário. Algo dentro de mim começou a borbulhar. Não esperança, ainda não. Era algo mais suave, mais tímido, um pequeno empurrão, dizendo: tenta. Eu ri sem humor. Deus, o Senhor sabe que isso é impossível. Eu não preencho metade desses requisitos. A página ainda estava aberta. A vaga ainda estava ali. E, mesmo sabendo que era improvável, impossível, inalcançável, eu não consegui fechar o anúncio. Fiquei olhando para aquela tela, como quem conversa com o próprio destino, como quem sabe que não tem capacidade humana para chegar ali, mas também sabe que Deus não precisa de capacidade humana para abrir portas. Fiquei olhando para aquela vaga por longos segundos, sem saber se estava sendo corajosa ou apenas tola. O cursor piscava ali no canto da tela, pedindo uma decisão: enviar ou fechar a página, e fingir que eu nunca tinha visto nada. Meu coração estava apertado demais para pensar com lógica. Então fechei os olhos por um instante e respirei fundo. Deus, se isso for para mim, o Senhor vai me mostrar. Eu não tenho forças, nem capacidade, mas o Senhor tem. Quando abri os olhos, a página ainda estava ali. Imponente. Assustadora. Mas, estranhamente,
chamando meu nome. Abri meu currículo menos aquele mesmo que eu já tinha enviado para dezenas de lugares. Ele parecia velho, cansado, como se carregasse todas as minhas frustrações dentro das palavras. Olhei para ele e quase desisti outra vez. Eu não tenho os requisitos, não tenho os cursos, não tenho a experiência. Mas então, algo suave tocou meu coração. Não uma voz alta, não uma visão, apenas um pensamento firme, calmo, quase sussurrado. Faz a tua parte. O resto é comigo. Minhas mãos começaram a tremer um pouco enquanto anexava o arquivo. Escrevi uma mensagem simples, sincera, quase humilde demais. Bom dia, eu sei que não preencho todos os requisitos, mas gostaria de uma oportunidade de entrevista. Tenho disposição para aprender, compromisso e vontade de crescer. Reli aquilo umas 3 vezes. Era honesto. Era verdadeiro. Era tudo o que eu tinha. Por alguns segundos, fiquei com o mouse sobre o botão enviar. O coração batia forte, como se aquela simples ação fosse mudar meu destino, ou como se fosse só mais uma frustração. Eu não sabia. E então, fechei os olhos novamente e sussurrei. Seja feita a tua vontade. Cliquei. O e-mail foi enviado. Sem fogos, sem sinal do céu, sem nenhuma resposta automática. Apenas um clique. Uma tentativa improvável. Um passo de fé num caminho que parecia impossível. Eu não sabia naquele momento. Mas aquele e-mail simples estava prestes a se tornar o início de algo muito maior do que eu podia imaginar. Os primeiros dias depois do envio do e-mail foram uma mistura estranha de esperança e medo. Toda manhã eu verificava a caixa de entrada. E toda manhã tudo continuava igual. Silêncio. Nenhuma resposta. Nenhuma notificação. Nenhum sinal. E quanto mais o tempo passava, mais meu coração afundava. Numa dessas noites, sem conseguir dormir, levantei da cama e fui até a sala. A casa estava escura, silenciosa, e aquele tipo de quietude que machuca se instalou ao meu redor. Sentei-me no chão, encostada no sofá, abraçando minhas próprias pernas, como se isso pudesse me proteger da ansiedade. Olhei para o teto, depois para o nada, e finalmente para dentro de mim. Foi ali, naquela madrugada pesada, que eu senti algo diferente, menos como se Deus estivesse me chamando para falar com Ele. Não com palavras bonitas, não com discursos, mas com a verdade da minha alma. Ajoelhei-me devagar. Minhas mãos tremiam, meu coração doía. E então, sem conseguir segurar, deixei a oração sair. Quebrada, honesta, do jeito que só quem está no limite consegue orar. Pai, eu não tenho mais para onde ir. Eu tentei tudo o que pude, bati em todas as portas, e todas se fecharam. Eu preciso de um emprego, eu preciso de uma saída, eu preciso de um sinal. Por favor, abre uma porta para mim. As lágrimas caíram antes mesmo que eu terminasse de falar. Não era uma oração longa, não era eloquente, era um grito silencioso de quem já não tinha forças. Continuei ali, ajoelhada, deixando meu coração falar o que minha boca não conseguia expressar direito. Se o Senhor quiser, se for da tua vontade, muda a minha vida. Eu não quero mais sobreviver. Eu quero viver. Eu quero voltar a sorrir, voltar a ter paz. A madrugada parecia me ouvir, a casa parecia me acolher. E no meio de tudo aquilo, uma presença suave, quase imperceptível, começou a encher o ambiente. Não ouvi uma voz, não vi um sinal no céu, mas algo dentro de mim acalmou como se Deus tivesse sussurrado. Eu ouvi. Agora descansa. Eu não sabia menos ainda. Menos. Mas naquela madrugada, enquanto eu clamava, Deus já estava abrindo a porta que eu achava impossível de alcançar. Os dias seguintes passaram lentos. Lentos demais. A cada manhã, antes mesmo de escovar os dentes, eu pegava o celular e abria meu e-mail, com aquela esperança tímida, quase infantil. Mas a tela sempre mostrava a mesma coisa. Nada. Nenhuma resposta. Nenhuma notificação da empresa. O silêncio começava a virar uma dor física, não apenas emocional. Era como se cada dia sem retorno fosse mais uma porta se fechando, mais um lembrete cruel de que eu talvez não tivesse sido feita para aquele emprego. Eu tentava afastar os pensamentos ruins, mas eles voltavam. Voltavam com força. Você não é qualificada. Você não deveria ter enviado aquele e-mail. Você se iludiu. É por isso que ninguém responde. Essas frases pareciam ecoar na minha mente. E eu me sentia cada vez menor, cada vez mais frágil. Até que, numa tarde cinza, enquanto eu sentava no sofá tentando não chorar, a verdade me atingiu com força. Eu estava cansada.
cansada de tentar. Respirei fundo, tentando recuperar o controle. Foi então que meu olhar caiu sobre um versículo pendurado na parede. Um pequeno quadro, que eu quase não reparava mais. Nele estava escrito: Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Meu peito apertou. Era como se aquelas palavras ganhassem vida naquele instante. Fechei os olhos e deixei a cabeça encostar no encosto do sofá. O silêncio ainda estava ali. O medo ainda estava ali. A falta de respostas ainda estava ali. Mas algo dentro de mim começou a mudar. Eu não sabia explicar. Não era esperança ainda, mas uma pequena certeza silenciosa. Se Deus abriu essa porta no céu, nenhum silêncio da terra pode fechá-la. E mesmo sem nenhuma resposta no celular, mesmo com o coração machucado pela espera, eu comecei menos a descansar. Eu só não sabia que esse descanso viria exatamente um dia antes do milagre bater à minha porta, de um jeito que eu nunca poderia imaginar. Naquela manhã, tudo parecia igual. O mesmo silêncio, o mesmo peso no peito, a mesma sensação de que nada estava acontecendo, menos nem no céu, nem na terra. Eu preparei um café simples. Sentei à mesa e fiquei olhando para o celular com a tela apagada. Eu não queria criar esperança, não depois de tantos dias sem resposta, mas por hábito, ou talvez por fé silenciosa. Eu abri o e-mail mais uma vez. A caixa de entrada carregou devagar, muito devagar. Eu já ia bloquear o celular e seguir o dia quando, de repente, algo diferente apareceu ali. Uma linha nova, um nome desconhecido, um assunto simples. Retorno sobre sua candidatura. Meu coração disparou tão rápido que eu quase derrubei o telefone. Por um segundo achei que estava vendo errado. Pisquei. Passei a mão nos olhos. O rei do novo. Era real. Era uma mensagem. Era uma resposta. Toquei nela com cuidado, como se o e-mail fosse um objeto frágil que pudesse quebrar se eu apertasse demais. A tela abriu, e eu prendi a respiração. Olá, tudo bem? Recebemos seu currículo e gostaríamos de conversar com você. Seu perfil chamou nossa atenção. Meu corpo inteiro arrepiou. Chamar atenção o meu perfil? O perfil que não cumpria a metade dos requisitos? O currículo humilde, simples, enviado quase em lágrimas? Eu senti minhas mãos começarem a tremer. Continuei lendo. Podemos marcar uma entrevista amanhã? Temos interesse em conhecê-la melhor. Um nó subiu à minha garganta tão rápido que eu mal consegui segurar as lágrimas. Eu levantei da cadeira sem perceber, caminhando pela sala como se tentasse fugir da emoção que me dominava. Mil ideias, foi tudo o que consegui dizer. Meu Deus, é sério isso? Eu encostei na parede, com o celular contra o peito. Respirei fundo. Respirei outra vez. Naquele instante, eu soube. Não era coincidência, não era sorte, não era acaso. Era resposta. Resposta do céu. Resposta da madrugada em que eu chorei ajoelhada. Resposta do clamor que eu fiz sem forças. Era Deus dizendo: eu ouvi, agora veja o que eu posso fazer. E eu não sabia ainda. Mas aquele e-mail era só o começo do impossível, sendo destrancado diante dos meus olhos. A entrevista estava marcada para o dia seguinte, e eu quase não dormi naquela noite. A ansiedade, o medo, a incredulidade, tudo misturado. Mas havia algo novo ali. Algo que eu não sentia há muito tempo. Esperança. Uma esperança tímida, mas viva. Acordei cedo, me arrumei com o que tinha menos uma roupa simples, mas limpa menos, e me olhei no espelho. Por um instante, quase não me reconheci. Era como se uma versão mais forte de mim estivesse surgindo de dentro de toda aquela dor. Antes do ser, fechei os olhos e fiz uma oração curta. Quase um sussurro. Deus, se essa porta é sua, ninguém vai fechar. Peguei minha bolsa e fui. O caminho até a empresa parecia mais longo do que realmente era. Talvez porque meu coração estivesse batendo depressa demais. Quando finalmente cheguei, fiquei parada diante do prédio. Uma porta de vidro enorme, elegante, imponente. A porta que, humanamente, era impossível para mim, mas ali estava, diante dos meus olhos. Entrei. A recepcionista sorriu, pediu meu nome e me orientou a aguardar. Sentei-me numa poltrona e tentei controlar minhas mãos trêmulas. Outras pessoas passaram por mim, menos algumas, tão confiantes, tão prepared, que meu coração quase desabou. Eu não deveria estar aqui. O pensamento veio rápido, mas imediatamente algo dentro de mim respondeu: você está aqui porque eu trouxe você. Chamaram meu nome. Levantei-me devagar, como se cada passo fosse parte de um chamado maior. A entrevistadora me recebeu com um sorriso gentil. A conversa começou simples. Perguntas básicas, experiências antigas. Cada resposta minha parecia pequena, insuficiente.
fraca demais diante do que a vaga exigia. Mas de repente, algo inesperado aconteceu. Ela fechou a pasta com meu currículo, me olhou nos olhos e disse: "Vou ser sincera, seu currículo não é o mais forte que recebemos, mas tem algo em você, algo que nos chamou a atenção. Queremos alguém com verdade, com vontade, e você tem isso." Meu coração quase parou. Ela continuou: "O cargo é seu. Se você quiser." Eu levei alguns segundos para reagir. Segundos em que minha mente tentava entender como o impossível estava acontecendo bem ali diante do mim. "Meu Deus", sussurrei sem perceber. "É sério." Ela riu e confirmou. Me entregou documentos, orientações, datas, disse que eu começaria na semana seguinte. Saí do prédio com o papel na mão. E o mundo girando à minha volta. Eu olhava para o céu, para a rua, para meus próprios pés, como se tudo fosse novo. E no fundo do meu coração, eu ouvi claramente, não com os ouvidos, mas com a alma. Eu disse sim. E naquele instante, eu entendi. Nenhuma falta de experiência, nenhuma porta fechada, nenhuma voz contrária pode impedir o que Deus escolhe abrir. Quando saí do prédio com o contrato nas mãos, o vento da rua bateu no meu rosto de um jeito diferente. Era como se o mundo estivesse mais leve, mais claro, mais vivo. Caminhei alguns passos sem perceber, ainda tentando entender tudo o que tinha acontecido. O emprego, que era impossível. A vaga, que eu não tinha os requisitos. A porta, que parecia fechada desde o início. Agora, era minha. Parecia até um sonho, mas não era. Era milagre. Quando cheguei em casa, coloquei os papéis sobre a mesa e sentei, deixando o corpo relaxar pela primeira vez em dias. Fechei os olhos, respirei fundo e senti uma gratidão tão profunda que minhas mãos começaram a tremer. "Obrigada, Senhor." A frase saiu baixa, mas cheia de significado. Eu lembrei da madrugada em que chorei ajoelhada, lembrei da dor da espera, lembrei do silêncio que eu achava que era abandono. Mas agora eu entendia. Deus não estava em silêncio. Ele estava trabalhando, abrindo caminhos invisíveis, ajustando detalhes, preparando corações, criando oportunidades onde não havia nenhuma lógica humana. Porque quando Deus decide dizer sim, não importa quem disse não, não importa quantos requisitos faltam, não importa quão impossível parece. Ele abre a porta, ele firma o caminho, ele sustenta o passo. Aquele emprego não era apenas uma oportunidade profissional, era uma resposta, um sinal, uma prova viva de que a oração sincera toca o céu. E o céu responde. E se você está ouvindo essa história agora, deixa eu te dizer algo que aprendi na dor e confirmei no milagre. Deus não precisa de portas abertas. Ele cria portas onde só existe parede. E no tempo perfeito, ele diz: "Agora é a sua vez." Se essa história falou com você, tocou seu coração, ou te deu esperança, deixe seu comentário aqui embaixo. Escreva um amém. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda abre portas impossíveis, porque Ele continua fazendo hoje o que muitos acham impossível.